Olá, tudo bem? Eu me chamo Humberto Borges, esse é o podcast do Clube PBE, um clube de formação e networking em psicologia. E hoje eu estou aqui com duas convidadas muito especiais, a psicóloga Esté, a psicóloga Lia. Eu queria que vocês se apresentassem, falassem um pouco do que vocês trabalham, quem vocês são, para que as pessoas que estão aí conheçam um pouco mais sobre vocês. Eu começo? Por favor. Bom dia, meu nome é Lia Plutarco, eu sou psicóloga, já atuo na área clínica há 8 anos, atendendo adultos, basicamente, não atendo nem crianças, nem adolescentes, nem idosos. E atualmente também faço meu doutorado pela Universidade Federal aqui do Ceará, que foi a mesma casa onde eu fiz o meu mestrado e a minha graduação. Sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e estou muito feliz de estar hoje aqui pelo convite, do Humberto para falar um pouquinho sobre TDAH para vocês. Bom dia a todos, eu me chamo Stephanie, eu sou psicóloga, sou formada em psicologia há 6 anos. Tenho mestrado em psicologia, tenho formação em terapia cognitivo-comportamental, em ACT, por aí vai. Atualmente eu trabalho com o público juvenil e adulto na clínica e a maior parte do público que chega para mim vem derivados de queixas relacionadas à ansiedade, ao TDAH, que a gente já vai falar, spoiler, e entre outros. E que bom que a Esté já deu spoiler, porque a gente já introduz o tema, né? A gente vai falar sobre transtorno déficit de atenção e hiperatividade, que já foi, ao longo do tempo, muito modificado. A gente vai falar um pouco sobre diagnóstico, sobre tratamento, e vai desmistificar alguns mitos que a gente tem. A gente vai falar sobre fatores de herdabilidade, vai falar sobre muita coisa, então não sai daí. Já fica aqui com a gente, porque hoje o podcast ele vai ser recheado de coisas especiais. Inclusive, antes que eu me esqueça, no final eu vou ter uma novidade muito importante para você que é psicólogo e tem muita dificuldade em entender como se trata de TDAH. Então não sai daí, fica até o final, eu garanto que vocês vão gostar. Mas vamos começar a falar um pouco sobre diagnóstico em TDAH, sobre como é que a gente diagnostica, quais são os sinais, os sintomas que a gente tem que dar uma olhada. Lia, assim, como funciona o diagnóstico, quais são os fatores que a gente tem que dar uma olhada, que a gente tem que ter atenção? Uma coisa interessante sobre o TDAH é que muita gente não para pensar que, na verdade, o TDAH ele é um funcionamento diferente de uma função psicológica elementar, que é a atenção. Esse é o principal do transtorno, o centro do transtorno. E a mudança do funcionamento da atenção, ela pode ter sintomas diferentes em cada pessoa, ela pode vir acompanhada de mais ou menos hiperatividade, mas o fato de ser o centro é bem interessante porque, assim, o TDAH ele pode mudar muito de uma pessoa para outra. Por quê? Porque personalidade, por exemplo, não faz parte do TDAH. Então, uma pessoa pode ter diversos traços de personalidade ou combinação de traços de personalidade diferente e ter esse funcionamento diferente da atenção. E aí, o TDAH em uma pessoa e em outra vai parecer completamente diferente, porque essas pessoas são completamente diferentes, têm personalidades completamente diferentes. Mesma coisa o humor, O TDAH ele não necessariamente vai afetar o humor. Ainda que seja muito comum dele vir junto da ansiedade, mas não necessariamente. Então, tem gente que vai ter um TDAH e vai ter mais ansiedade, tem gente que não vai ter, que vai ter mais oscilação de humor, tem gente que vai ter menos. E é muito legal essa dinâmica quando a gente entende realmente o que é o TDAH, que é esse funcionamento diferente da atenção, que é esse cérebro que vem numa velocidade diferente, São muito mais pensamentos, numa velocidade muito mais rápida, um cérebro que é muito, vamos dizer assim, hiperativo mesmo, Um cérebro que funciona numa velocidade diferente do cérebro das outras pessoas. É bem legal quando a gente começa a entender isso, a entender também que o que vem desse transtorno muitas vezes vem desse funcionamento diferente da atenção. Então, poxa, se eu presto menos atenção, talvez eu tenha um pouco de dificuldade de memória, porque eu vou gravar menos, eu vou gravar as coisas de uma forma diferente. Se eu acabo prestando menos atenção, então eu também posso ter um funcionamento diferente da percepção, porque eu estou prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Então, a minha percepção das coisas pode ficar um pouco mais quebrada. Tipo, teve coisa que eu não vi, teve um elemento que eu perdi. Porque não dá para prestar atenção em tudo ao mesmo tempo, A gente acaba tendo falhas nesse processo de atenção. E, assim, para fechar esse ponto da atenção, acho que é legal também, tem alguns... Eu já vi uma psiquiatra uma vez que ela até falava, eu não sei se eu concordo que é déficit de atenção. Eu acho que é uma instabilidade da atenção. Porque a gente tem o hiperfoco.
Então, tem alguns momentos em que eu não consigo controlar bem essa atenção, parece que essa atenção falta, parece que eu não tenho foco, mas tem outros momentos que eu tenho o tal do hiperfoco. Então, eu tenho muita atenção por muitas horas em uma coisa que eu gosto. E aí, a gente poderia talvez falar de uma instabilidade de atenção ao invés desse déficit, né? Entendendo que existe o hiperfoco nessas pessoas. E é bem interessante isso, assim, é como se fosse uma dificuldade ou uma forma diferente de controlar a atenção diferente das outras pessoas, né? Então, vamos dizer, a maioria das pessoas controla a sua atenção de uma determinada forma e quem tem TDAH controla essa atenção ou tem uma instabilidade nessa atenção e ela funciona de uma maneira diferente. Maravilhoso. Muito legal essa ideia de instabilidade, não de déficit. Porque déficit dá uma imagem de algo ruim, negativo, né? Como se faltasse, né? É, um elemento ali que não tem, mas na verdade tem. Ele só tá, de certa forma, disfuncional por conta, né, dos gaps que a gente percebe no transtorno e no sofrimento clínico que ele traz. Mas, de certa forma, é só um funcionamento diferente. Eu, mulher das metáforas, né? Eu costumo dizer muito para os meus pacientes que sofrem de TDAH, é que, tipo assim, imagine que um cérebro de uma pessoa normal, que eu digo, não, que não tem TDAH, é um cérebro como se fosse o motor de um carro de um Corolla. Pô, é um carrão, gente, né? Eu não entendo muito de carro, mas eu sei que o Corolla é um carro maravilhoso. O cérebro de uma pessoa com TDAH é como se fosse um motor de uma Ferrari. É um carrão, não tenho dúvida. Ambos são carrões, mas aquele lá, ele é mais... É como se ele fosse mais esperto, como se ele fosse mais... A Ferrari, ela pega uma velocidade perigosa, muito né? Muito rápido, se você não tiver controle com aquilo, entende? Se você não aprender a manejar aquilo. Então, eu costumo muito usar essa metáfora, porque é uma metáfora que eu acho que fica lúdica para as pessoas entenderem realmente o funcionamento. Vocês concordam comigo? Ambos os carros têm motor, né? Ambos os carros têm motores muito bons. Funcionam super bem. Concordam comigo? Então, a diferença é, ao passo que aquilo, que ele em um certo tempo reduzido, ele consegue chegar numa velocidade muito intensa, uma vez que você vai aprender a dirigir uma Ferrari, aquilo ali não se torna tão perigoso. Ok, sim, faz sentido, total sentido, Esther. E a gente tem que pensar um pouco assim, pra galera que tá escutando em casa, né, pro pessoal, pros estudantes, pros psicólogos, entenderem mais ou menos como é que funciona o diagnóstico em TDAH, né? Como é que a gente diagnostica, né? Antigamente a gente tinha uma ideia de, tem um transtorno de déficit de atenção e tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje em dia não se fala mais nisso, hoje em dia é um transtorno só, com subtipos diferentes. A gente vai falar um pouco sobre isso. Mas como é que hoje em dia, pessoal, a gente diagnostica? Quais são os critérios que a gente usa para diagnosticar a TDAH? Quais são os sintomas que a gente tem que dar uma olhada? Assim, de maneira geral, como é que funciona isso, Lia? Acho que a gente pode ir fazendo um bate-volta de sintomas aqui, né? Boa. O primeiro deles que eu acho que a gente precisa falar é que tem que começar na infância. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Exato. Então, se você tem TDAH, você precisa ter tido esse funcionamento diferente da atenção, gerando algum prejuízo desde a sua infância. Ele não pode começar na adolescência, na vida adulta, ele precisa ter iniciado na infância. E o que é muito comum, né? Os pacientes chegarem pra gente e dizer, de um ano pra cá eu venho percebendo alteração na minha atenção, assim. Meu amigo, isso não é TDAH, né? TDAH é uma demanda do neurodesenvolvimento. Então, isso meio que teria que ser arrastado da sua infância até a sua vida adulta. Isso não quer dizer que não tem sofrimento, isso não quer dizer que a sua atenção não tem algum tipo de alteração, isso só quer dizer que TDAH não é. Segundo que ele tem que gerar prejuízo, né? Então, também é uma coisa que às vezes a gente... Porque assim, hoje em dia tá todo mundo um pouco desatento, de fato. A gente tem muitas telas, né? A gente tem muitos estímulos o tempo inteiro, a gente está cada vez mais acostumado com isso, usando cada vez mais a atenção alternada, a atenção dividida, ao invés de usar a atenção concentrada, né? E é todo mundo, não é só quem tem TDAH. Então, tá mais difícil também de dizer quem tem TDAH, por isso que precisa de uma avaliação com um psicólogo, né? Porque parece que todo mundo tem um pouco. Tanto que todo mundo vê aqueles vídeos, né? Eu me identifico, eu faço isso também e tal. E a gente já teve até um estudo recente que mostrou que aqueles vídeos de TikTok, né? Reels,
tem muitos que têm muita má informação, tem muitos que falam de sintomas que não necessariamente são sintomas, que entram até para esse campo da personalidade, assim, o jeito de ser TDAH, né? E não tem muito esse jeito de ser TDAH, cabe bem, né? Não cabe tão bem, muitas vezes, os exemplos, enfim. E aí, diante disso, eu acho que a gente tem que lembrar do que é esse prejuízo, né? De como é que esse prejuízo funciona. Porque, de fato, quem tem o TDAH vai sofrer as consequências de ter essa atenção dessa forma. É uma coisa que dá para notar a diferença no funcionamento atencional mesmo. Então, vocês conseguem, assim, pensar em tipos de prejuízos que a gente possa colocar? Eu acho que talvez fosse interessante, né? Boa. Com certeza. Acho que a gente pode elencar não só os prejuízos acadêmicos e escolares, que esses, né, são fáceis da gente elencar. E lembrando que não é só nota, né? Tipo, não é só tirar notas ruins, necessariamente. Mas, às vezes, é não conseguir assistir a aula até o final. Ou ficar muito impaciente, né? Quando tá vendo aula, com inquietação até motora. Ou sair da sala várias vezes. Nota, eu vejo a nota como um reflexo de uma aprendizagem, ou não, mas que aquilo ali é a ponta do iceberg. Mas, enfim, esse fator, né, acadêmico escolar é uma coisa que normalmente a gente recebe muito, a gente escuta muito. Mas, assim, existem muitas implicações também em relacionamentos, em rede de relacionamentos, primordialmente. Eu lembro de uma paciente específica que ela falou pra mim, assim, foi uma coisa marcante. Ela disse, depois que eu descobri o TDAH, eu entendi por que as pessoas se distanciavam de mim. Por que, tipo, com o passar do tempo, nas relações, as pessoas se distanciavam de mim. E ela disse assim, eu comecei a entender que o TDAH, ele não estava me atrapalhando só hoje, né, na faculdade e anteriormente na escola. Mas ele estava me atrapalhando na minha vida como um todo, sabe? Eu entendi por que muitas vezes o meu namorado fica com raiva de mim, porque eu fico interrompendo ele enquanto ele fala. E é esse componente importante que tem no TDAH, né? Que é o componente da impulsividade. Que é, assim, para vocês entenderem de maneira clara, você atravessar a rua sem olhar, você interromper uma pessoa quando ela está falando, você tomar decisões financeiras sem considerar o longo prazo. Então, esse componente ele é muito importante quando a gente pensa na impulsividade, né? E causa prejuízo. Então, a gente, como vocês falaram, tem prejuízo acadêmico, tem prejuízo social de relacionamento, tem prejuízo na regulação emocional também. Em regulação emocional, às vezes, né? Então, assim, é importante que a gente entenda que o TDAH, como um transtorno de neurodesenvolvimento, ele afeta o desenvolvimento e o custo daquela pessoa, enquanto pessoa que está inserida no meio social, enquanto pessoa que está inserida em trabalho, o prejuízo, ele é multifacetado na medida em que essa pessoa com desatenção ou com hiperatividade ou com os dois, né? A gente vai falar um pouco já sobre isso. Ela vive em sociedade, então ela vai ter prejuízo em diferentes áreas a partir disso. Sim, eu tenho essa mesma paciente, inclusive, ela diz muito assim, eu sempre senti que eu não conseguia caber em sociedade. Então, tipo assim, é como se as normas que regem a nossa cultura não se aplicassem a mim. E eu tivesse sempre à margem disso. É um sentimento de não pertencimento. Por isso que uma das comorbidades comuns é a depressão. Principalmente quando isso se estende sem diagnóstico, sem tratamento, né? Ao longo da vida adulta. Porque esse paciente, ele se sente à margem. Ele se sente ali, eu não consigo me adequar a isso aqui. E aí, o que eu faço? Eu preciso me adequar, eu preciso viver em sociedade, eu preciso ter uma vida comum com as pessoas e, infelizmente, quando não se tem tratamento adequado, né, com terapia medicamentosa, que a gente vai falar, né, sem dar spoiler de novo, o paciente acaba se sentindo muito à margem disso aí. Isso traz sofrimento clínico significativo, como a Lia falou. Se a gente for pensar assim, quais são os critérios, a gente tem dois macrogrupos que a gente tem que olhar, né? A atenção e a hiperatividade, né? Então, no caso, a desatenção. E a gente, no DSM, a gente tem que ter 5 ou mais sintomas para que a gente considere aquela pessoa dentro do LOCUS. Mas aí, já se tem pesquisadores como, por exemplo, o Berkeley, que fala assim, essa pessoa, ela tem 5 sintomas em desatenção, mas tem 4 em hiperatividade. Ela não teria problema de hiperatividade? Teria também, só que é bem mais leve. Não fecha o diagnóstico para fatores combinados, mas ela também tem prejuízo significativo nessas duas áreas. Sim. Concordo com o Beckley, faz muito sentido, mas acho que a gente tem que primeiro entender o que é que são, né? A gente tem
que essa pessoa frequentemente não presta atenção em detalhes, ela comete erros, ela tem dificuldade de manter a atenção nas tarefas cotidianas, ela perde coisas. Não sustenta essa atenção, né? Não sustenta essa atenção. Então, tarefas que sejam complexas e que precisem de uma atenção ao longo do tempo, essas pessoas tendem a se esquivar, né? Perfeito. A gente tem a dificuldade também em organizar a semana, em conseguir engajar na semana enquanto um critério diagnóstico, né? Planejamento. Perder coisas acontece bastante, né? Então, são um compilado de sintomas que podem aparecer dentro do TDAH. Onde é que a gente acha isso? No DSM, né? O principal Fonte. norte, principal fonte que a gente tem, né? Para a gente conseguir pensar em diagnóstico, né? Isso para desatenção. Quando a gente entra em hiperatividade, a gente entra em agitação motora, né? Uma das principais coisas que falam sobre hiperatividade. Então, você tem pessoas que batucam nas mãos e não conseguem ficar paradas, né? Não conseguem ficar paradas na cadeira, então tem que se levantar da cadeira várias vezes, que ficam se remexendo, como se tivesse a sensação de quietude. Inclusive, é algo que o DSM fala, né? Você, enquanto adulto, é muito mais difícil você perceber hiperatividade, mas a hiperatividade no adulto é com uma sensação de quietude. Né? Isso que o DSM geralmente fala. Nas crianças é aquela ideia de você correr, né? A criança que corre ali sem motivo nenhum, que, né, fica correndo, fica muito agitada. Então, essa agitação pode ser um sinal de TDAH. Óbvio que é importante a gente entender ela em contexto, né? Assim, e é importante que a gente frise isso no podcast, né? Todo sintoma de uma psicopatologia, ele é entendido e determinado dentro de um contexto. Ele, isolado do contexto, ele pode ter uma outra influência. Ela faz isso por outros motivos. Então, a gente tem que pensar em contexto, a gente tem que pensar em tempo que isso está presente, né? O quanto que essa pessoa faz isso. Tudo isso influencia na hora de dar um diagnóstico ou não. O DSM aponta pelo menos os 6 meses de exposição a esses sintomas. E, de fato, é importante a gente conseguir, primeiro, entender o lobby da atenção, entender o lobby da hiperatividade, que está bem descrito nos manuais diagnósticos. Por favor, o DSM se enterre, né, que é o mais atual que a gente tem. Isso está muito bem descrito nos manuais, mas como o Humberto falou, se a gente olha isso de uma forma enviesada ou olha somente para um artefato, todos nós vamos ter TDAH, porque a gente está imerso a um contexto de hiperestímulos e, assim, naturalmente, a nossa atenção ela vai flutuar, faz parte do processo da nossa vida. Exatamente. Eu vou falar até da nossa espécie, né? Porque, enfim, isso é uma coisa que foi sendo evoluída ao longo da espécie humana. Então, se a gente olha para essas demandas de forma enviesada, infelizmente, todos nós, em algum momento da vida, vamos bater com o diagnóstico de TDAH. A gente corre um risco, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala dos sintomas de hiperatividade especificamente, tem um dos sintomas que é falar demais. A gente corre o risco de qualquer pessoa que fala muito chegar e falar, eu acho que eu tenho TDAH, porque eu falo muito. Todo mundo fala que eu falo muito, então eu devo ter TDAH. Com certeza eu teria TDAH, gente. Então, isso é muito interessante, gente, porque... E eu quero que fique claro, talvez, no podcast hoje, para todas as pessoas que estão assistindo a gente. Qualquer tipo de diagnóstico, qualquer tipo de intervenção que a gente tem que fazer, de uma maneira geral, a gente tem que olhar para o contexto. Pensar o que é que influencia essa decisão, o que é que influencia esse comportamento, o que é que influencia essa cognição. Porque se a gente deixa de olhar para o contexto, a gente não está considerando os fatores que influenciam que isso permaneça, que isso se mantenha. E a gente vai estar trabalhando de uma forma simplista, né? E muitas vezes de uma forma equivocada. Então, pessoal, fazer um bom diagnóstico, antes de tudo, é você ter noção do contexto. Porque se você não tem noção do contexto, do tempo de duração, da intensidade dos sintomas, se causa prejuízo significativo ou não, você não está dando o melhor diagnóstico possível. Inclusive até da própria cultura que a pessoa está inserida, né? Porque pode ser que ela esteja, sei lá, imersa num contexto em que essa atenção seja demandada de uma forma dividida e tal. Então, é natural que ela vai, né, responder nessa cultura. O pessoal que trabalha com social media hoje em dia, né, que precisa estar respondendo cliente, fazendo um monte de coisa, 10 contas abertas ao mesmo tempo, fazendo post. É um exemplo de um trabalho que gente pede, até, né?
Muitas essa vezes. atenção. Então, acaba que... Mas eu acho que a gente sai pela tangente, porque como a gente atende na clínica, a gente pratica na hora da sessão muita atenção concentrada. Sim. Então, a gente ganha nesse ponto aí, Estudando né? também. O pessoal do social media, muitas vezes, não tem uma hora de atendimento ali, escutando alguém com atenção plena. Então, Eu tenho uma história minha que eu acho que é legal contar pra ilustrar isso aí. Quando eu tava na alfabetização, eu tive muita dificuldade de aprender a ler. Eu lembro que, tipo assim, meus pais eram convidados, né, a irem na escola, tipo, sei lá, uma vez por mês no mínimo. E quando passou no meio do ano, eu não tinha aprendido a ler. Tipo, a turma inteira tinha aprendido a ler, eu não tinha aprendido a ler. E aí, eles chegaram na escola, perdão. E aí, a coordenadora falou, essa menina tem TDAH? Minha mãe ficou louca. Porque, gente, há 25 anos, ninguém sabia, ninguém falava em senso comum do que era TDAH, né? E, tipo, nada justificava na cabeça da coordenadora da escola, porque eu não podia aprender, não tinha conseguido aprender a ler até ali. Na cabeça dela tinha alguma questão de neurodesenvolvimento, porque, tipo, a turma tava andando e eu não tava. E minha mãe ficou louca, né? Normal. A minha tia, inclusive, obrigada, tia, ela me levou numa psicopedagoga. Eu devia ter, o quê? Uns 6 anos de idade. E a mulher pediu pra eu ler, ela me entregou, fez outras atividades, e uma delas foi ler um texto. Eu lembro que eu peguei, li o texto pra ela normal. Ela falou, esse menino não tem TDAH não, tá aqui, ó, ela sustenta a atenção na brincadeira, ela sustenta a atenção nisso aqui, não sei o quê. Resposta da psicopedagoga, ela não tem TDAH. Minha mãe levou pra escola, e a escola falou, não, ela tem TDAH, porque ela não tá acompanhando a turma. E minha mãe disse, o que eu posso fazer mais? Vou pra outra pessoa e tal. Aí tudo bem. Determinado momento, um belo dia, eu estava na casa da minha avó, da avó Célia, inclusive. O meu avô, só pra contextualizar, meu avô, né, marido da vovó Célia, ele é médico pediatra. E eu tava assistindo, segundo ele, eu estava assistindo televisão assim. Aí ele olhou assim e disse, ela tem um problema de vista? O problema dela é porque ela não enxerga. Eu fui no oftalmologista, acho que até menos, acho que devia ter uns 4. E já tinha 4 graus. Não conseguia ler porque eu não enxergava. E aí, mamãe foi lá, comprou o óculos, colocou o óculos. Ela disse que em 2 meses eu aprendi a ler. ou seja, né, não era esse fator. E de acordo com a escola, eles querem como se eles tivessem criado uma regra, né? Se não está acompanhando a turma, então tem TDAH. É uma norma, se não entra nessa normativa que isso não acompanha isso aqui, porque tem alguma coisa do neurodesenvolvimento. E assim, acredito que a gente pode até falar um pouco sobre dessa difusão do diagnóstico de TDAH, de que as pessoas hoje elas falam muito, principalmente nas redes sociais, tudo é TDAH. Na verdade, a gente pode acrescentar alguns tópicos que pode fomentar o porquê, né, desse acréscimo de diagnóstico, não só de TDAH, mas como a gente está falando de TDAH, né? Primeiro, com certeza, informação das pessoas. Talvez se a minha mãe tivesse informação lá atrás, ela diria, não, eu vejo ela em casa, ela sustenta a atenção e tal, ela não é uma criança hiperativa, ela não tem agitação psicomotora. Minha mãe, com certeza, se ela tivesse informação 25 anos atrás, estou dizendo minha idade para vocês, ela com certeza conseguiria rebater com mais consciência daquilo. A própria profissional da escola teria mais consciência daquilo, né, de dizer, poxa, ela não está acompanhando. Pode ser uma série de coisas, pode não ser nada. Vamos investigar com calma. Né? Pode ser tudo e pode não ser nada. Então, vamos investigar para ver o que é, né? E, além desse conhecimento da população a respeito, também o conhecimento dos profissionais da saúde aumentou muito. E eu acredito que, de fato, a gente não pode dizer que não existem diagnósticos errôneos, né? A gente não pode dizer que esse fator não existe. Mas eu acredito que com essa informação, com esse boom dessa informação, as pessoas, de uma forma geral, elas estão tendo acesso a uma psicoeducação de uma forma mais equilibrada, salvo algumas questões em redes sociais que a gente realmente precisa, né, ter um pé atrás, entender que é um diagnóstico muito robusto para a gente querer se enquadrar por vídeos, né? É uma coisa que, de fato, a gente precisa procurar profissionais, não só profissionais da saúde mental, mas profissionais habilitados para tratar com pacientes TDAH, porque nem todos
Somos. Então, a gente precisa também ter essa consciência de quem tá do lado de cá e dizer, pô, não me sinto habilitado para fazer tal coisa, então eu vou direcionar para quem tá. E aí eu acho que cabe um ponto importante na atuação, né, de profissional, que é o ponto ético, né, da gente entender, assim, até onde vai nossa limitação enquanto profissional, até onde a gente sabe, até onde a gente não sabe, que é ético nesse sentido, enquanto a gente pega um paciente que a gente não tem domínio sobre a literatura, que a gente não tem a perícia clínica necessária, a gente faz o encaminhamento para outros profissionais. E é importante entender que não só entender como funciona o diagnóstico, como diagnosticar, que escalas, que vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente, que escalas que a gente pode aplicar nessas pessoas, que também auxiliam o monitoramento de progresso também. Não vai só nisso, vai em você conseguir entender uma boa intervenção em termos de protocolo, faz você fazer uma boa entrevista diagnóstica, faz você ter um bom raciocínio clínico dentro da neurodiversidade, dentro de transtornos de neurodesenvolvimento, né? Se a gente não tem um raciocínio clínico dentro dessa área, é muito provável que o nosso tipo de tratamento fique um pouco aquém do esperado, fique um pouco aquém do que a gente pode pensar. E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender que dentro do diagnóstico, para a gente fechar esse tópico do diagnóstico, a gente tem 3 possibilidades, né? Possibilidade número 1, essa pessoa tem um transtorno predominantemente desatento, ela fecha os critérios tão somente 5 ou mais sintomas para desatenção. Ela pode ter só a hiperatividade, né? Então, ela é predominantemente hiperativo, né? E aí, por conta disso, Tem bem menos prejuízos na atenção, né? Tem bem menos prejuízos na atenção, tem bem menos prejuízos nessa área, nesse grande grupo da desatenção. E você tem a apresentação combinada, né? Que ela fecha o critério diagnóstico para os dois. Mas, como eu estava falando, o Beckley já tem esse tipo de entendimento. Beckley é um pesquisador de anos e anos, mais de 30 anos de pesquisa em TDAH, robusto, né, em termos disso. Ele já entende que a apresentação combinada ela tem uma certa problemática, porque se a pessoa tem 4, mas não 5, ela não teria apresentação combinada? Sim, ela entraria no que a gente pensa em gravidade, né? A gente tem 3 tipos de gravidade, a leve, a moderada e a grave. O que diferencia cada uma? Prejuízo significativo e intensidade dos sintomas. Então, somente isso. Frequência. E assim, ter muito cuidado na hora de fazer esse diagnóstico, né? Porque você falou, a gente tem que entender que às vezes a gente não tem essa competência. Até quando a gente tem alguns diagnósticos leves, por exemplo, que é difícil de ver. Então, às vezes é legal a gente ter cuidado nisso também, assim, de, poxa, tá em dúvida? Tem alguma dúvida ainda pra você, pra fechar o diagnóstico? Pede para o psiquiatra confirmar, manda para uma avaliação psicológica, faz supervisão, né? Usa esses recursos e principalmente esses recursos que envolvem outros profissionais, para ter outros olhares sobre aquele paciente, para que ele passe por outras pessoas, para tirar a dúvida, porque não é legal a gente também ficar dando diagnóstico para todo mundo, né? E não tem nenhuma vergonha de, poxa, tô em dúvida, levantei a hipótese diagnóstica do TDAH, mas vou passar aqui para um outro psicólogo para ele fechar isso, vou passar aqui para um psiquiatra para ver se ele concorda com a gente, né? A gente passa por 2, 3 profissionais para ter mais robustez nesse diagnóstico. Até para o próprio paciente, dele dizer, não, ó, minha psicóloga levantou a hipótese, eu fiz uma avaliação psicológica, deu TDAH. Eu fui no psiquiatra, ele falou que concorda com elas que é o TDAH mesmo. Tenho TDAH. Uhum. Ele vai ter mais confiança nisso. De fato, eu tenho TDAH. Ou seja, eu fui bem avaliado, né? Exatamente. Para complementar o que ele está falando, assim, é que o tratamento multidisciplinar, trabalhar de maneira multidisciplinar ajuda o psicólogo que está tratando o paciente a, ok, eu tenho hipótese, eu não sei se tem, ou é muito provável que tenha, mas vamos confirmar? Vamos ter essa confirmação? Leva para supervisão, leva para um psiquiatra. E, inclusive, gente, quando a gente tem que pensar em tratamento de maneira geral para o DH, a gente tem que pensar que o tratamento ele é multidisciplinar, pela própria natureza. As melhores evidências já mostram isso. Alberto, existe um tratamento tão somente de terapia? A gente tem algumas pesquisas que mostram isso, mas o que a gente tem de bom também é um tratamento combinado de Venvance com terapia, de Ritalina com terapia. Então, assim, é importante que a gente entenda, pessoal, que, de maneira geral, você que está ouvindo a gente, que trabalhar de maneira multidisciplinar oferece o melhor tratamento, oferece uma melhor alternativa para a pessoa. Normalmente, não só no TDAH, 99% das vezes em todos os outros transtornos de ordem mental também.
Então, muitas vezes a gente precisa desestigmatizar muita coisa, quebrar muita coisa, e lembrar que a gente não tem todo o conhecimento do mundo dentro da nossa expertise e que é muito importante, muitas vezes, a gente conseguir também saber delegar coisas específicas que não estão na nossa alçada. Sim, de fato. E aí eu acho que pra gente entender melhor isso, a gente tem que também considerar prevalência, considerar fatores que influenciam. E assim, em termos de prevalência, a gente tem que acontece em 5% das crianças e 2,5% dos adultos. E aí a gente se pergunta por que 2,5% e não 5% também, né? É um transtorno do desenvolvimento, por que acontece desse 2,5%? A gente tem dentro do DSM um fator importante que é transtorno em remissão parcial. Acontece que a pessoa vai vivendo a vida, ela vai se adaptando ao próprio transtorno. Ela adquire recursos, né? Ela aprende a lidar com aquela dificuldade que ela tem. Exatamente. E aí quando isso acontece, essa pessoa, quando chega mais tarde, quando chega na fase adulta, talvez não tenha tanto o sofrimento clínico. O sofrimento clínico e o prejuízo significativo dessa questão de adaptabilidade. Não quer dizer que ela não tenha, quer dizer que isso não traz mais prejuízo como causava antes. E muitas das vezes a pessoa não lembra de como era na infância, assim. Eu não lembro. Agora tá me causando isso, mas agora não me lembro se causava antes. Então esse fator memória também, de o quanto isso era ruim, muitas vezes não acontece. Por isso que é muito importante que a gente também, às vezes, traga outras pessoas para fazer entrevista clínica, né? É muito importante que a gente olhe assim, olha, você tem algum familiar que poderia aqui participar para auxiliar o diagnóstico? Muitos profissionais não fazem isso, muitos profissionais têm uma certa dificuldade. Mas vai quebrar sigilo, mas o paciente talvez não se sinta... Óbvio, tudo tem que ser conversado com o paciente. Mas entrevista com familiares para, por exemplo, TAB, para, por exemplo, TDAH, é muito importante para que a gente não só entenda que a pessoa tem, mas a gente já aproveita e já psicoeduca a família. Então, a gente já trabalha uma dimensão que não trabalharia se a gente não considerasse isso como importante. Eu posso só fazer um recorte? Eu sei que não tem muita relação direta com a temática do podcast, mas eu queria muito fazer esse recorte. Se você for ver, né, o nosso código de ética no artigo 9º, ele fala que a gente tem por obrigação guardar sigilo do que é reforçado e apontado dentro das sessões psicoterapêuticas em exercício profissional. Porém, no entanto, todavia, entretanto, no artigo 10º, ele diz que a gente pode quebrar sigilo sempre que a gente interpreta que vai trazer menos prejuízo para o paciente. Tem muitos profissionais que eu vejo dizendo que a gente só pode quebrar sigilo em situações de ideação suicida ou tentativa suicida. Não é, gente. Não é. Está muito claro no artigo 10º do nosso código que todas as vezes que a gente entende que segurar sigilo vai trazer mais prejuízo para o paciente, a gente precisa quebrar sigilo. Essa situação, com certeza, é uma dessas. Guardar sigilo de frente de uma situação que está trazendo muita intensidade de prejuízo clínico e sofrimento para esse paciente é, sim, trazer prejuízo para a vida dele. E assim, acho que você pode, né, quebrar esse sigilo. E quando você tem essa autorização, você pode também perguntar. Às vezes é uma coisa que a gente esquece. Você pode chegar para o teu paciente e dizer, olha, eu gostaria de abrir o ponto tal, tal e tal com a tua família. Tu me autoriza? Por isso. Vai ser importante para o seu tratamento assim, assado. Desse jeito, nesse sentido. Porque a maioria dos pacientes, na minha experiência, autoriza. Os pacientes entendem que aquilo é importante de determinadas pessoas saberem, e eles falam sim. Pode falar pro meu psiquiatra, pode falar pra minha mãe, pode falar pro meu pai. Então eles autorizam, pode falar pro meu marido, né? E aí a gente só tem que pedir, porque aí nesse caso é uma quebra de sigilo com autorização, e aí tá tudo bem. Não, e psicoeducar o porquê da importância de fazer essa quebra, né? Olha, eu não vou fazer essa quebra porque eu acho, ou eu não vou fazer essa quebra porque, enfim... Porque eu quero contar isso para as pessoas. Né? Eu vou fazer essa quebra de sigilo para chegar nesses objetivos aqui, para conseguir alcançar tais questões e para entregar para você o melhor tratamento. Quando a gente pensa em tomar decisão, pessoal, isso é que tem que... Uma das coisas que eu quero que fique fixo nas pessoas que estão estudando a gente. As nossas decisões têm que ser tomadas de acordo com o raciocínio. A gente tem que pensar,
os benefícios do que eu tô fazendo são maiores do que os malefícios, eu tô fazendo isso com base em quê? Por que eu tô fazendo isso? Eu acho que isso entra muito no que a Lia falou. Olha, falar com o paciente, explicar para o paciente, falar, por conta disso, tudo bem por você? Olha, não tá tudo bem, mas por que não tá tudo bem? Entender também quais são os pontos que dificultam ele fazer isso. Eu não me sinto confortável, isso já vira informação clínica para você também, né? Então, assim, entendeu? Porque às vezes, você pensa assim, causa prejuízo, é muito difícil para o paciente, né? Eu preciso quebrar. Mas no momento que você chega ao paciente e você fala assim, olha, fulano de tal, eu quero quebrar por esse motivo, tá tudo bem com você? Ele fala, não, por conta desse motivo. Se eu falar, eu vou ter briga em casa, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão achar que eu sou inefetivo. Se eu falar isso, se eu conseguir se eu expor isso para as pessoas não vão me aceitar enquanto eu sou. E aí, ok, você pode quebrar o sigilo, mas você pode quebrar o sigilo depois. É material clínico pra gente, né? Pro nosso trabalho. Quando ele diz, não, por isso, a gente entende também muitas coisas anteriores que foram vivenciadas ou que minimamente foram imaginadas sendo vivenciadas por aquele paciente. Então, a gente também vai trabalhando em cima disso para conseguir ir desmistificando ou até mesmo modelando esse paciente para lidar com essa realidade quando isso, de fato, for uma realidade. Quando eu vou ensinar psicólogos clínicos a atuarem enquanto supervisor e enquanto professor, eu sempre falo o seguinte, gente, consideram que é obstáculo para o tratamento. Se o paciente fala assim, eu não quero que você fale com a minha família, eu não quero que você acione minha rede de apoio, porque eu não me sinto confortável, porque essas pessoas elas vão me julgar, tá, esse julgamento dele é fruto de um pensamento disfuncional ou é fruto da realidade? Tá, é fruto da realidade? Ok, é uma questão que a gente tem que considerar enquanto verdadeira, enquanto algo que é importante e relevante. Mas se for um pensamento disfuncional, já vira material de análise para a gente trabalhar, né? Retomando, assim, até o que o Humberto falou, né? Tu deu um exemplo dos sintomas. Que, tipo, às vezes o paciente melhora do sintoma que ele tinha, ele nem lembra como é que era antes. Dando um exemplo bobo disso, né? Vamos dizer que é um paciente que hoje em dia sabe usar muito bem uma agenda para se organizar. Ele sabe usar essa agenda muito bem, ele usa essa agenda há muitos anos, ele nem lembra como é que era a vida dele antes dele usar a agenda. O prejuízo que ele tinha, a falta que aquilo fazia, a confusão de horário, a dificuldade muitas vezes de dividir as tarefas. Ele ficou bom nessas habilidades, então ele não vai lembrar como era antes. E essa questão familiar pode se tornar algo desse tipo também. Depois que ele trabalha isso em terapia, depois que ele supera esses obstáculos, que ele começa a falar do diagnóstico dele em casa, talvez daqui a alguns anos ele vai olhar para esse momento da terapia que ele não autorizou a quebra de sigilo e ele vai dizer, eu nem me lembro como era na minha casa antes, quando a gente não falava sobre isso, né? Quando eu tinha essas questões com a minha família por conta do TDAH. Então, as coisas vão mudando e às vezes a gente tem que entender que a terapia é caminhar esse processo, né? Trabalhar para essa mudança, isso, né? adquirir essas habilidades, começar a entender como é que essa coisa funciona. Então, eu tenho que olhar o contexto, eu tenho que olhar o que está acontecendo naquele momento, o que vai ser possível de fazer de intervenção naquele momento, o que eu tenho de prejuízo naquele momento. E saber que se eu olhar para isso de novo daqui a 2 anos, provavelmente vai estar tudo diferente. Então, se for pensar assim, como é que é o tratamento para TDAH, pessoal? Eu achei até interessante, né, essa pergunta, porque, assim, existem protocolos de tratamento, claro, né, a gente não vai aqui falar o protocolo passo a passo, porque não é a proposta, mas eu costumo dizer que o tratamento para o TDAH é você olhar primeiro, ok, fechei o diagnóstico, temos desatenção, temos hiperatividade. Agora eu preciso entender o prejuízo que isso gera. Uhum. E o meu tratamento vai ser fazer intervenções baseadas em evidência, ou seja, intervenções que funcionam, que eu tenho literatura científica que me diz que funcionam, para melhorar esses prejuízos. Independente de quais eles sejam, porque para cada caso o prejuízo vai ser diferente. Tanto que às vezes eu recebo profissionais em supervisão que eles chegam e dizem assim, não, porque eu tô com esse caso de TDAH. Certo, mas o que o TDAH causa nesse teu paciente? Qual a parte do TDAH dele que tá fazendo ele sofrer? Ele tem prejuízo no relacionamento íntimo? Tá causando problema com a esposa? Tá tendo problema no trabalho? Ele usa quais recursos, quais que ele não usa, né? Então, eu tenho que fazer todo esse raciocínio clínico.
E isso responde até uma pergunta de, poxa, e casos difíceis, né? Casos complexos de TDAH, casos que a gente não está conseguindo resposta, como é que faz? Melhora o raciocínio clínico. A resposta está sempre no raciocínio clínico. Entenda melhor o caso. Procure outros caminhos, junto com aquele paciente, inclusive. Porque o fato do caso estar difícil significa que tem alguma coisa ali que a gente ainda não entendeu. Tem um caminho que a gente ainda não está vendo. Né? Dentro da psicologia, a gente não vai chegar para o paciente e dizer, esse aqui não tem jeito. Esse aqui a gente não vai poder ajudar, né? Não, esse aqui a gente vai ter que trabalhar muito para entender como é que a gente vai ajudar. E aí a gente vai no raciocínio clínico. Vamos procurar o que está acontecendo. Até porque dentro do que você falou lá no começo do pod, você disse assim, o TDAH ele tem critérios diagnósticos específicos e tal, e etc. Mas quando a gente vai olhar para o paciente, a gente entende que a forma como ele expressa esses sinais e sintomas é diferente para cada um, né? Então, é natural que esses prejuízos sejam diferenciados. Nem todo paciente TDAH, ele vai ter prejuízo, sei lá, no trabalho, por exemplo. Nem todo paciente TDAH vai ter prejuízo. Por exemplo, uma pessoa que trabalha com social media. Talvez seja um lugar legal para a atenção dela. Para a atenção dividida dela ali, entende? Talvez ele não seja um prejuízo. Ou talvez tenha menos prejuízo. Menos prejuízo, fato. Mas, por exemplo, nas relações afetivas isso seja um problema. Ou na questão da impulsividade, isso seja um problema. Entende? Então, a gente tem que olhar as idiosincrasias do paciente, entender como é que aquilo se manifesta no paciente específico, para aí a gente conseguir fazer intervenções e, de fato, pegar os protocolos e adaptar para a realidade daquele paciente. E tem coisa tão interessante, assim, isso é uma coisa que eu sempre falo com o paciente de ansiedade, sabe? Mas acho que para o TDAH também se aplica. Que a gente tem que ver se o paciente gosta do sintoma. Porque tem sintoma de ansiedade que alguns pacientes não se incomodam. Tem sintoma que a pessoa diz assim, não, mas esse aqui eu gosto, esse aqui tá tudo bem, pode deixar. Né? É de estimação. Esse aqui é de estimação, convivo com ele, acho bacana, né? Eu acho que ele me traz aqui os benefícios que eu gosto dele. Então tem isso também. Por exemplo, uma pessoa que tem uma personalidade muito extrovertida, que talvez tenha o TDAH também, né? E aí ela gosta de falar muito. E ela, sei lá, trabalha como apresentadora de alguma coisa e ela usa essa fala pro trabalho dela. Ela não vai chegar pra você dizendo, então, eu quero aprender a falar menos. Eu preciso falar menos, que isso tá me atrapalhando. Não, ela aprendeu a usar aquilo ali na vida dela, é um recurso legal pra ela. Então, os outros sintomas incomodam. O falar muito, não. E o protocolo, ele existe enquanto um norte de atuação, enquanto algo que auxilia a gente. O que eu vejo em muitos psicólogos iniciantes recém-formados é esse apego ao protocolo de, tipo assim, Humberto, o paciente chegou pra mim, eu apliquei o protocolo e não melhorou. Aí eu falei, tá. Como é que você aplicou esse protocolo? Calma. Primeiro, como aplicou o protocolo e que paciente é esse? Inclusive, eu tenho eu já fui mais chita com isso, mas hoje em dia eu sou bem mais tranquilo. Eu sempre cobrava a formulação de caso de todos os meus supervisionandos. Sempre. Eu faço isso, eu sou chita, desculpa. Eu sempre era essa pessoa só vem pra supervisão com formulação de caso pronto. Né? Não, mas eu deixo trazer um resumo. Se a pessoa tiver assim, não vou ter tempo de fazer a formação completa, eu aceito um resumo. Pronto, o resumo hoje em dia é o que mais acontece e eu sempre peço, assim, no decorrer da supervisão, que eles se esforcem para me mandar... Desenvolva. Fora da supervisão a formulação com algum tempo. Por quê, gente? Porque se você não olha a formulação de caso. O que é a formulação de caso? Você tem um histórico do paciente, você tem o comportamento dos alvos relevantes, você tem explicações de mecanismo pelo qual aquela pessoa está sofrendo. Ou seja, é um desenho descritivo do caso. Se você não atua com formulação de caso, se você não escreve formulação de caso, muito provavelmente você, quando vai olhar para o caso, você não tem ele estruturado. Na cabeça, né? E quando você tem um tratamento estruturado, uma visão estruturada, é muito mais fácil de se atuar. Temos evidências a partir disso que pessoas que formulam caso têm sucesso melhor? Não, a gente não tem evidências robustas sobre isso, mas eu sempre falo para toda uma pessoa que me pergunta sobre formulação de caso, faça, que vai te ajudar a ter uma segurança melhor de olhar para isso.
Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem um protocolo. O protocolo se divide em 2 passos, né? Um passo de organização e planejamento e um passo de pensamento adaptativo, né? Então, primeiro a gente vai organizar a vida dessa pessoa, engajar ela nas tarefas, para que ela consiga ter os ganhos de reforçadores dessas tarefas, e depois vai trabalhar possíveis pensamentos disfuncionais que existem. Tá, isso é adaptado. Tem pacientes meus que morrem, né, acabam recebem alta no módulo 1, que é de planejamento e organização. Tem pacientes meus que precisam do tratamento inteiro com os 2. Tem pacientes meus que precisam de alguns componentes no módulo 1 e mais no módulo 2, alguns mais no módulo 2 do que no módulo 1. Enfim, o que a Lia falou é muito importante. A gente tem que entender o que é que causa prejuízo e adaptar o tratamento a isso. Perfeito. É isso mesmo. E uma outra curiosidade que eu acho interessante é que muita gente tem essa coisa da dopamina, né? A gente tá na moda da dopamina. É livro sobre dopamina, como é que o pessoal tá falando hoje em dia? Regime de dopamina? Jejum de dopamina. Né? Tem que ficar um mês sem dopamina, né? Não pode fazer, aí tem que largar televisão, Como celular. assim, gente? Tá tendo essas histórias, né? Então tá na moda. E as pessoas que de fato têm o TDAH, elas realmente têm uma dificuldade na produção de dopamina. Então Sim. Esse é um ponto interessante, porque são pessoas que vão ter alguns desafios por conta disso. Que desafios são esses? Primeiro desafio é que a dopamina, até tem uma metáfora que eu acho legal, que o pessoal chama ela da pastilha de freio do nosso lobo frontal. Ou seja, é o que ajuda esse lobo frontal a funcionar bem. O que significa dizer que uma pessoa com TDAH, muitas vezes, vai ter dificuldade no funcionamento desse lobo frontal. Ou seja, na hora de eu planejar, de eu tomar uma decisão, de eu fazer algumas coisas que eu preciso muito desse raciocínio lógico, essa calma, né? Esse pensar com a razão e não com a emoção ali, não ter impulsividade, vai ser um pouquinho mais desafiador para mim. E aí eu preciso encontrar formas de ter um cérebro com uma boa quantidade de dopamina. Qual a forma que a maioria das pessoas com TDAH, por conta dessa instabilidade da atenção, encontra? O tal do hiperfoco. Então, sei lá, eu adoro videogame. Aí a forma que eu encontro de deixar o meu cérebro funcionando bem, né, de dar a dopamina que ele precisa, é jogando videogame pra caramba. Fico horas e horas e horas ali na frente do videogame, não me canso do videogame. Quando não tá jogando, tá pesquisando sobre. Quando Exato. Não tá pesquisando sobre, tá planejando pra quando for jogar. Isso aí. Porque eu vou conseguir essa dopamina que eu preciso. E aí, muitas vezes, esse primeiro estágio do tratamento é ele aprender outras formas de ganhar essa dopamina. Olha, se você concluir uma tarefa, você ganha dopamina também. Se você levar essa tarefa difícil até o final, no final tem dopamina. Se você fizer isso aqui diferente, se planejar dessa maneira, tem mais dopamina pra você. Porque você não vai ter tanta perda, né? Não vai ter tanto cortisol, às vezes, do estresse, que é a tarefa de fazer no último minuto e tal. Então, a gente começa a reestruturar algumas coisas e vai mostrando para esse paciente, olha, existem outros caminhos para a dopamina, além do teu hiperfoco. Não precisa usar esse que tá te gerando prejuízo, porque jogar essas horas tudo de videogame não tá sendo legal pra ti. Não tá ganhando muito com isso. Tu tem outros caminhos. E aí a gente começa a moldar isso, né? Mudar a forma de pensar também ajuda nisso, porque ajuda a mudar o comportamento. Então, quando o paciente começa a entender o porquê que ele tá fazendo aquilo, porquê que ele quer, inclusive, jogar tantas horas, tipo, eu tô jogando essa ruma de hora porque meu cérebro tem dificuldade de produzir dopamina, e aí eu tenho dificuldade de parar porque eu quero mais e mais e mais. Entendi, né? Então, ele começa a ganhar poder, é o que a Steph falou. Informação é poder. Quando ele começa a ganhar esse poder, ele pode decidir agir diferente. Ele pode tomar a decisão consciente de eu vou reduzir o número de horas que eu jogo videogame, porque eu quero ganhar minha dopamina de outras maneiras. E aí a terapia vai lá para ajudar. Diminuir a questão da impulsividade, né? Diminui a impulsividade, diminui prejuízo, diminui sofrimento, que é o que a gente quer. Eu queria fazer eu queria fazer um recorte, assim. Eu tava vindo pra cá, tava escutando um podcast de psiquiatras, e eles falaram assim, muitas vezes, quando o paciente ele tá em sofrimento, ele procura a gente, seja psiquiatra ou psicólogo, como muitas vezes o único profissional da saúde que ele vai procurar no intervalo aí de um bom tempo. E muitas vezes a gente fazer intervenções no sentido de que é direcionar somente para a nossa área de atuação, entendeu? Não estou dizendo para a gente mexer no lobby de ninguém, não é isso.
Mas assim, quando a gente não direciona o paciente e mostra para ele que outras intervenções, como mudança de hábitos, por exemplo, como procura ativa de um profissional psiquiatra, por exemplo, nutricionista, educador físico, quando a gente não faz esse tipo de coisa, muitas vezes esse paciente ele vai ficar muitos anos para chegar nessa possibilidade de intervenção. Para chegar num outro profissional da saúde que vai chegar para ele e vai dizer, cara, você precisa mudar seus hábitos. Cara, você precisa diminuir, por exemplo, os alimentos estimulantes que você está tomando, que você está ingerindo. Ou, cara, você precisa procurar um esporte para te auxiliar nisso. Entende? Então, também é um viés importante da nossa atuação profissional. Claro, não é, de novo, interferir no trabalho de ninguém, né? Cada macaco com seu galho, e é isso. Mas a gente também conseguir chegar para o paciente e dizer, cara, isso vai te ajudar por isso. Eu acho que o que tu tá falando o centro talvez seja encaminhamento, né? Encaminhamento responsável, ético. Isso. De se eu perceber que aquele paciente precisa de ajuda de qualquer outro profissional, eu primeiro, né? Saber perceber e saber encaminhar. Dizer, olha, eu vou até aqui. Eu consigo te dizer até aqui. Eu consigo te dizer que tu precisa mudar a tua alimentação. Quem vai te orientar melhor a partir daqui? Nutricionista. Né? Então, eu encaminho para o nutricionista, busque um nutricionista e vamos tentar trabalhar junto com outros profissionais da saúde. Minimamente entender, né, a comunicação entre TDAH ou entre as disfuncionalidades que a gente atua e a nutrição para a gente conseguir fazer um encaminhamento responsável. E até, por exemplo, no caso de TDAH, pouca gente percebe isso, né? Eu vejo pouca gente trabalhando assim. Mas terapeuta ocupacional. Uhum. Nessa primeira parte do tratamento, de organização, planejamento e tal, eles são uma ajuda bacana, eles têm recursos muito legais. A gente pode contar com o Theo. Claro. Então, tem recursos aí que às vezes a gente tem que lembrar também, tipo, até pro caso difícil, né? Poxa, caso super complexo de TDAH, não tá respondendo, tenta colocar um TO. Vamos ver como é que responde. Vamos ver o que acontece com aquele paciente. De repente, era a intervenção que tava faltando. Uhum. Quando a gente tem casos difíceis, é muito importante a gente considerar assim, tá, o caso tá com dificuldade, não tá andando. O primeiro passo é por quê? O que é que tá faltando para esse caso andar? E eu acho que essa avaliação de pensar em tratamento multidisciplinar é mexer na vida do paciente de modo que, inserindo essas novas atividades, inserindo essas novas alternativas, esses novos tratamentos, você modifica áreas relevantes que produzem novos caminhos, novos reforçadores, novas modificações comportamentais. Aí nesse processo o paciente muitas vezes anda. Porque, gente, a gente tem que entender que o psicólogo não é onipotente, a gente tem limitações enquanto prática. E outros profissionais nesse sentido, eles vão auxiliar e adicionar no nosso trabalho áreas que a gente não domina. Por exemplo, psiquiatra vai passar medicação, né? Nutricionista vai mexer na dieta do paciente, né? E é tanto detalhe, né? Se a gente for parar pra pensar, assim, o que a gente faz é difícil muitas vezes, porque, por exemplo, a Esther falou, o paciente tá se entupindo de café. Uhum. Às vezes é uma coisa que ele não diz pra gente, ou sei lá, tá tomando outras coisas, né? Energético, tá fazendo abuso da própria Ritalina, né? Tá usando Ritalina 5 vezes por dia, numa quantidade muito maior do que o psiquiatra refrigerante falou. Também, enfim, muito comum. E aí, às vezes, tem essas coisas que a gente não dá pra saber todos os detalhes de tudo, né? Muita coisa que a gente já tem que perguntar pra tentar organizar dentro da formulação. Aí, às vezes, tem uma coisa que passa, tipo assim, passou o café. Uma coisa que o paciente não comentou, foi uma coisa que, sei lá, eu esqueci de perguntar, também não perguntei, porque a gente não pergunta muito do que a pessoa come, o que ela bebe, né? Acontece. E aí, tal hora ela vai no nutricionista e o nutricionista fala, você tem que diminuir o café. Uhum. E aí era o insight que eu precisava. Era a coisa que faltava. E aí, pessoal, assim, se vocês pudessem resumir, né, o podcast de hoje, porque as pessoas saiam daqui com informação que elas não podem sair, qual é que seria? Eu posso começar? Informação liberta. Informação liberta? Acho que se a gente fosse falar, pra mim, cuidado com diagnósticos. Eu gosto. Boa. Responsabilidade nos diagnósticos. E encaminhamentos. Algo nesse sentido. Encaminhamentos responsáveis. E eu acho que se eu pudesse resumir, tentem pensar o tratamento de uma maneira mais macro, olhando o que é que essa pessoa o que é que essa pessoa tem enquanto característica, pensar nas melhores evidências, pensar no que você pode aplicar e pensar tudo isso junto.
Porque se você não pensa tudo isso junto, você provavelmente não vai estar fazendo o melhor tratamento possível. E aí a gente chega no final do podcast e eu tenho aquele aviso que eu dar para vocês, né? Em maio, nós vamos promover um curso voltado para tratamento para TDAH, certo? Final de maio, início de junho, provavelmente. A gente vai começar em breve já as inscrições e as matrículas, né? São para pessoas participantes do clube, né? Primariamente para participantes do clube. Eu que vou dar as aulas, então a gente vai ter alguns, como vocês já sabem, vai ter um pouco de prática deliberada, vai ter um pouco de informações baseadas, bastante informação baseada em evidência, né? Para quem já é meu aluno já sabe mais ou menos o meu estilo de dar aula, né? Vai muito em direção a isto, né? Então eu convido todos vocês a ficarem atentos às redes sociais do Clube PBS Ceará, né? Atento às redes sociais dos diretores do clube também, porque a gente também vai jogar lá, né? E eu queria agradecer imensamente. Eu ouvi dizer que dentro desse curso que vai ser dado, gente, vão ser trabalhados 2 protocolos, não é isso, Humberto? Exatamente. A gente vai ter 2 protocolos que serão trabalhados, vai ter raciocínio clínico, a gente vai ter prática deliberada. Então, assim, vai ser um curso imperdível. Fiquem atentos e não percam essa oportunidade. E eu queria dizer uma coisa pra vocês. Se eu fosse vocês, eu faria... Se eu fosse vocês, não. Eu vou fazer esse curso, tá? Já tô me inscrevendo aqui automaticamente. Porque o Humberto, sem dúvida, é um dos profissionais que eu conheço aqui que tem mais expertise na temática. Então, se eu fosse vocês... já tava no Instagram dele, ó, perturbando. Cadê? Bora? É maio, gente. Vai ter. Vai ter, pessoal. Vai acontecer esse curso e vai ser, sem dúvida, muito bom contar com a participação de vocês, tá bom? Então, gostaria de agradecer muito a Stephanie, a Lia, que toparam essa empreitada de falar 1 hora sobre TDAH, que, assim, não ironicamente, dá para fazer uma formação de 1 ano sobre TDAH, né? Inclusive tem cursos por aí, né, de mais de 1 ano de TDAH, né? Então, assim, em 1 hora falar sobre isso é de fato um desafio, mas eu acho que nós tivemos êxito nisso. Eu gostaria imensamente de agradecer vocês pela presença, pelas falas importantes. E agradecer vocês também que estão em casa, né? Que estão aqui nos auxiliando, nos assistindo também, gerando dúvidas, questionamentos que são relevantes, ideia para o próximo podcast. Então já comenta pra gente aí no YouTube que vocês estão assistindo qual é o próximo podcast que você quer ver, que eu acho que vai ser bastante interessante pra gente pensar o que vocês querem e também saber sobre isso. Muito obrigado, pessoal. Show de bola. Obrigada. Muito obrigada.